Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Laís Mendes, eu sou acadêmica do 5º semestre de Medicina da Universidade Federal do Ceará, sou membro da Liga de Medicina Clínica Dr. Paulo Marcelo Martins Rodrigues e vou falar um pouquinho sobre fibromialgia, as principais manifestações clínicas e quando encaminhar para um especialista. Então, o que é a fibromialgia? Ela é caracterizada por uma dor e uma hipersensibilidade musculoesqueléticas crônicas generalizadas. Não existe ainda uma fisiopatologia certa, ainda é desconhecida, mas acredita-se que tem um mecanismo de amplificação dolorosa e sensitiva, uma resposta inadequada e anormal do sistema nervoso central aos estímulos periféricos. Então, um estímulo não doloroso começa a provocar a dor, e é um efeito que se repete para outros estímulos sensoriais, tanto visuais como auditivos. Também acredita que possa ter um aumento da quantidade de neurotransmissores de dor, como a substância P, e as substâncias moduladoras, como a serotonina, são reduzidas. Então, a fibromialgia é caracterizada como uma síndrome dolorosa. Os pacientes costumam apresentar também outros sintomas neuropsicológicos, como fadiga, sono não restaurador, disfunção cognitiva, ansiedade e depressão. Já em relação à epidemiologia, é uma doença que é mais comum em mulheres entre 20 e 55 anos. Acomete aproximadamente entre 2 a 5% da população mundial e com razão entre mulheres e homens de 2 a 3 mulheres para um homem. No Brasil está presente em 2,5% da população e a prevalência da idade muda um pouco, é de 35 a 44 anos. Para fazer o diagnóstico de fibromialgia, são necessários alguns critérios, como o índice de dor generalizada maior ou igual a 7 e a pontuação da escala de severidade dos sintomas maior ou igual a 5, ou o índice de dor generalizada entre 3 e 6 e a escala de severidade dos sintomas maior ou igual a 9. Os sintomas também precisam estar presentes em um nível similar a pelo menos 3 meses e o paciente não pode ter outro problema de saúde que explicaria a dor. Mas então, o que é o índice de dor generalizada? Você vai perguntar para o paciente em quantos locais do corpo essa pessoa teve dor nos últimos 7 dias. Então, cada ponto doloroso equivale a 1, e você vai somando. A pontuação pode ser entre 0 e 19. Já a escala de severidade dos sintomas é a soma dos sintomas principais e dos sintomas somáticos. Os sintomas principais são a fadiga, o sono não reparador e alterações cognitivas, e elas podem ser pontuadas de 0 a 3, dependendo da sua gravidade. Quanto mais grave, maior a pontuação. Já os sintomas somáticos são pontuados com 0, tendo nenhum sintoma, e vai aumentando, sendo a pontuação 3 definida com um grande número de sintomas. Entre esses sintomas somáticos podem ser considerados dor muscular, síndrome do colo irritável, dor de cabeça, cólica abdominal, dormências, formigamentos, tonturas, insônia, constipação, entre outros. E entre as manifestações clínicas mais importantes da fibromialgia, nós temos a dor e a hipersensibilidade, os sintomas neuropsicológicos, as síndromes de sobreposição, as condições comórbidas, as considerações psicossociais e temos que analisar também o déficit funcional que essa doença está trazendo para o paciente. Na apresentação da dor e da hipersensibilidade, o paciente com fibromialgia normalmente tem queixas de dor em corpo todo. Esses pacientes apresentam dor que geralmente se localiza acima e abaixo da cintura, em ambos os lados do corpo, acometendo também o esqueleto axial, pescoço, costas e tórax. A dor atribuível à fibromialgia é pouco localizada. Ela é difícil de ignorar, muito intensa e associada a uma redução da capacidade funcional. A dor clínica da fibromialgia também está associada a um aumento da sensibilidade à dor evocada. Na prática clínica, essa sensibilidade elevada pode ser determinada pelo exame dos pontos hipersensíveis, em que o examinador faz uma pressão em locais musculotendíneos bem definidos. Esses pacientes também apresentam geradores de dor periférica, que acreditam que atuam como gatilhos para a dor mais disseminada, atribuída a fatores do sistema nervoso central. Esses geradores de dor potenciais podem ser uma artrite, uma bursite, uma tendinite, entre outros, e eles devem ser identificados pela anamnese e pelo exame físico. Muito frequentemente, essas condições são identificadas no diagnóstico diferencial de pacientes com fibromialgia, e é um grande desafio diferenciar se essa dor é puramente uma fibromialgia ou se ela é consequência de uma condição comórbida, e aí, nesse caso, a condição comórbida em si deve ser tratada. Além da dor disseminada, pacientes com fibromialgia normalmente se queixam de fadiga, de rigidez, de transtornos de sono, disfunções cognitivas, ansiedade e depressão. A fadiga é o mais prevalente entre pacientes com fibromialgia. A dor, a rigidez e a fadiga normalmente são agravadas pelo exercício ou por uma atividade não habitual. Já as queixas quanto ao sono incluem dificuldade em adormecer, dificuldade em manter o sono, acordar cedo, por exemplo. Os pacientes costumam acordar sentindo-se cansados,
Já as queixas cognitivas incluem lentidão do processamento, dificuldade de atenção e de concentração, problemas de memória, dificuldade de lembrança de palavras. É muito comum também em pacientes com queixas de fibromialgia acharmos sintomas de síndrome de sobreposição quando estamos fazendo a revisão de sistemas. Por exemplo, é muito comum revelar cefaleias, dor facial, dor mandibular, dor miofascial regional. Também pode acontecer do paciente relatar dor visceral e é importante fazer o paciente compreender que podem existir vias compartilhadas que mediam sintomas e que é necessário usar estratégias de tratamento efetivas para o tratamento dessas síndromes de sobreposição, para ajudar no manejo global dos sintomas. Também é importante ressaltar que a fibromialgia frequentemente é comórbida com condições musculoesqueléticas, infecciosas, metabólicas ou psiquiátricas crônicas. Por exemplo, ela ocorre em 20% ou mais dos pacientes com distúrbios degenerativos ou reumáticos inflamatórios. E essas doenças podem simular a fibromialgia ou atuar como gatilho para o desenvolvimento. Então, torna-se necessário que o tratamento dos processos centrais da dor seja instituído. É muito comum também que os sintomas de fibromialgia comecem ou sejam exacerbados durante períodos de altos níveis de estresse real ou percebido. Também tem uma grande prevalência na exposição à violência interpessoal prévia e outras formas de violência em pacientes com fibromialgia. Também pode acontecer de ser desencadeada por um transtorno de estresse pós-traumático. Então, o médico deve estar atento e considerar as opções de tratamento. É extremamente importante avaliar o impacto dos sintomas da fibromialgia sobre a função e o desempenho de papéis que esses pacientes executam. Essa avaliação funcional deve incluir os domínios físico, social e mental do paciente, e isso vai ajudar a estabelecer as metas de tratamento. Falando um pouco agora sobre diagnósticos diferenciais, como a dor musculoesquelética constitui uma queixa muito comum, o diagnóstico diferencial da fibromialgia é muito amplo. Entre eles podem ser causas inflamatórias, causas infecciosas, causas não inflamatórias, causas endócrinas, causas psiquiátricas, causas neurológicas ou por fármacos. E isso deve ser percebido durante a anamnese e o exame físico, podendo guiar a pedida de exames complementares para ajudar a fechar um diagnóstico. Então, como é que a gente aborda esse paciente? Na anamnese é muito importante caracterizar essa dor, observar a cronologia, ver se realmente a dor crônica multifocal está estabelecida há pelo menos 3 meses e que ela não seja totalmente explicada por uma lesão ou uma inflamação. Também é importante verificar a presença de ansiedade, dificuldades cognitivas, enfim, sintomas neuropsicológicos. Importante também avaliar o estado mental do paciente, ver se ele está em abuso ou dependência de drogas, como benzodiazepínicos, e como é que essa dor está afetando a vida daquele paciente, como está o seu convívio familiar, o seu convívio social, enfim. Já no exame físico, é importante avaliar a pele, as unhas, as mucosas, tireoide, sistema osteomuscular, sistema nervoso. Não há necessidade de realizar a palpação de pontos dolorosos específicos, os tender points, para que o diagnóstico de fibromialgia seja firmado. Esses critérios de palpação foram atualizados em 2010 pelo Colégio Americano de Reumatologia, então não é mais usado como diagnóstico. Em relação aos exames complementares, o diagnóstico de fibromialgia é essencialmente clínico. Não existem achados laboratoriais característicos de fibromialgia. Os exames complementares costumam vir inalterados. Mas para uma pesquisa, você pode pedir de rotina um VHS, um PCR, um hemograma completo, um TSH. Já mais orientado pela anamnese e pelo exame físico, dependendo de suas hipóteses diagnósticas, você pode pedir um painel metabólico completo, FAM, um anticorpo anti-SSA e anti-SSB, um anti-CCP, além de sorologias virais e bacterianas, radiografia de coluna e articulações, mas isso tudo tem que ser guiado pelo seu raciocínio clínico. Também é importante ficar atento aos sinais de alarme associados à fibromialgia. É importante perceber se há tempo definido de início de sintomas, se existem sintomas constitucionais, linfonodomegalias, dificuldades para subir escadas, levantar da cadeira, dor localizada, história de artrite, dactilite, tendinite sem fatores desencadeantes, se existe rigidez matinal, fenômeno de Raynaud, úlceras orais e nasais, analisar fotossensibilidade, eritema malar, psoríase, abortos de repetição, TVPs. Esses sinais podem levar para um pensamento de neoplasias, de doenças autoimunes, entre outros. Por isso é tão importante uma anamnese detalhada. Entre os erros mais comuns na abordagem de pacientes com fibromialgia estão confundir com doenças psiquiátricas, prescrever medicação de forma abusiva ou indiscriminada, encaminhar direto para o ortopedista, deixar de estimular o tratamento não farmacológico, deixar de orientar sobre a cronicidade da doença e seu prognóstico e não observar se os sintomas estão realmente há pelo menos 3 meses. Então, quando é que eu devo encaminhar? Você deve encaminhar a um reumatologista quando houver dúvidas em relação ao diagnóstico, percebendo os sinais de alarme que já foram citados. Se você está desconfiando de um diagnóstico diferencial,
Também em situações refratárias de tratamento, o paciente que mesmo com o tratamento não está apresentando nenhum sinal de melhora, também na necessidade de combinação de medicamentos, caso o profissional da atenção primária não se sinta seguro para fazer essa abordagem. Também é importante entender que para pessoas com comorbidades psiquiátricas importantes, é necessário um encaminhamento a um psiquiatra ou a um psicólogo. É importante também encaminhar o paciente a um fisioterapeuta ou a um educador físico quando ele não tolera o grau de exercício recomendado. As referências usadas para essa apresentação foram o Tratado de Medicina Clínica de Família e Comunidade, um artigo da Revista Brasileira de Reumatologia sobre novas diretrizes para o diagnóstico de fibromialgia e o Manual de Medicina de Harrison. Agradeço muito a atenção e espero que tenha sido útil.